Como está a sua fé nesses dias maus? Já ouvimos algumas pessoas dizerem que igrejas estão reduzindo o número. E não estou me referindo ao controle em relação ao culto. Mas pessoas estão desanimando, estão desistindo em muitos lugares afora. Como está a sua fé? Em certa medida, esta pandemia termina servindo para mostrar algo. Um ano que testa aqueles que estavam caminhando em períodos de tranquilidade junto à Igreja do Senhor Jesus. Depois de um ano em que muitas pessoas não tiveram eventos festivos, em que muitas pessoas não tiveram momentos gostosos, descontraídos, proporcionados por denominações, em que muitas pessoas não tiveram algo que motivasse aparentemente a relação dentro de uma igreja. Essas pessoas sem essa motivação externa começam a desanimar, porque elas só tinham a palavra de Deus. O único elemento que lhes foi dado durante quase um ano foi a palavra do Senhor. Nesse momento pôde-se ver também as denominações em que os pregadores realmente pregavam a palavra do Senhor. Afinal, para quem necessariamente teve que acompanhar um culto por meio de transmissões ao vivo, pouco tinham para motivar os ânimos, pouco era oferecido, poderia ser oferecido, para que pessoas se sentissem presas àquele lugar, porque restou a palavra do Senhor. Observe que para a igreja o essencial é a palavra, e nesse ano ficou claro isso. O que restou? A palavra do Senhor. O culto ao Senhor, a palavra se pregada com fidelidade. Então, como está a sua fé? Como você está depois de um ano em que não tivemos momentos de motivação externa? Nós vamos para um texto quase final do Evangelho de João, que nos conduz a essa necessidade da perseverança na fé. Um texto que vai contrapor, inclusive, uma longa história de Israel, que, principalmente no deserto, como nós lemos no Salmo 94, principalmente no deserto, foi testado para que mostrasse se cria ou não no Senhor. Durante esse ano você foi testado, pouco, muito pouco, não tenha dúvida, mas foi. Talvez um pouco de muito que ainda virá, não sabemos. Para que nós mostremos se realmente cremos em Deus, ou se somos levados apenas por motivações externas que vão nos prendendo emocionalmente para termos uma relação com uma denominação qualquer. Hoje nós vamos para o capítulo 20 de João. E peço que os irmãos fiquem atentos à leitura deste capítulo. Capítulo 20 do Evangelho segundo João. Nos diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes:
Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Respondeu-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com meus irmãos. E dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos os sinais dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Senhor Deus amado, obrigado pela tua palavra, que é o teu poder para a salvação. Ó Deus, alimenta a nossa fé por meio da tua palavra, e que teu Espírito possa usar-nos por tua graça, para que ela seja, ó Deus, veiculada ao coração de cada um. E assim o Senhor possa aplicar ao coração, para que, guardada nele, possa haver vida e vida em abundância, teu povo possa ser edificado, e vidas, aquelas que ainda não conhecem o Senhor, possam ser atraídas a Cristo Jesus. Em dias maus, Senhor, que a tua palavra possa estar sendo espalhada com fidelidade e excelência, para que vidas conheçam tua graça. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, fala conosco, abençoe-nos, e
Tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Observe que, indo de trás para frente nesse capítulo, tudo foi escrito com propósito. Fazer-nos crer no Senhor Jesus. Para que creiamos no Senhor Jesus em dias maus. João está vivendo dias maus. João está vivendo dias de incredulidade. A gente consegue ver isso melhor na primeira carta de João, porque na primeira carta de João, ele vai nos falar um pouco sobre aqueles que estavam propagando um falso evangelho que não cria na encarnação do Filho de Deus, que rejeitava alguns aspectos do evangelho que são fundamentais. No capítulo 4, que inclusive lemos pela manhã, ele disse: amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Muitos, não poucos. Então veja, dias maus, dias semelhantes aos nossos, em que muitos falsos profetas por aí prometem coisas materiais, fazendo com que os olhos das pessoas se desviem, de vez de olharem para Cristo, aquele que é o nosso bem maior, como nos diz Davi no Salmo 16, passam a olhar para as coisas, e em vez de buscar a Cristo, passam a buscar as coisas. Profetas falsos, que deturpam a palavra do Senhor, rejeitam a justificação penal, por exemplo. Profetas falsos que levam as pessoas a amar e desejar mais coisas que Deus pode dar do que a própria presença, o ser de Deus. Até mesmo substituem o Deus, o seu ser que nos foi dado, por dons que Deus outorgou com um propósito, com um fim proveitoso, como diz Paulo em 1 Coríntios 12. Ou seja, falsos profetas, eles fazem as pessoas desviarem os olhos para os lados, e em vez de olharem para Cristo, para que por meio de Cristo glorifiquem a Deus e tenham salvação, falsos profetas, eles apresentam outras propostas aparentemente bonitas, mas que não são capazes de conduzir a Cristo e, portanto, de também dar a salvação àqueles que ouvem suas palavras, suas falsas palavras. E aqui, João, que está já concluindo o livro, nos mostra a necessidade de nós crermos em Cristo Jesus. Nós vimos no capítulo anterior a crucificação. Fundamental, testemunhas, muitas testemunhas, de que realmente era um homem de carne e osso que estava morrendo numa cruz. Testemunho muito importante, principalmente diante dos misticismos daqueles dias, em que pessoas diziam que o Filho de Deus não poderia tomar a forma humana, a natureza de um homem, de carne e de osso, por ser Deus, negando, portanto, a humanidade plena de Cristo Jesus. Então, as muitas testemunhas da crucificação, o sangue derramado, tudo isso para confirmar a humanidade de Cristo. Mas agora, no capítulo 20, vamos para a ressurreição. 2 pontos fundamentais do Evangelho. Podemos dizer que coração do Evangelho, a morte e ressurreição. Paulo vai falar isso em Romanos, vai falar isso em Coríntios, mostrar para nós que a morte e ressurreição de Cristo são o coração do Evangelho, porque por meio da morte fomos justificados, por meio de sua ressurreição, também temos nova vida. Então, no capítulo 20, ele nos conta que o Senhor Jesus ressuscitou. E diz o texto que foi no primeiro dia da semana. Aparece 3 vezes essa ideia. Isso é importante. Lembrem-se que no Evangelho de João e nas cartas de João, tendo em vista que ele é um judeu, o tríplice testemunho é fundamental. Nós falamos isso citando o livro de Deuteronômios, capítulo 17, versículo 6, quando Deus falou para Moisés, ou por meio de Moisés, o seguinte: por depoimento de 2 ou 3 testemunhas,
será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. Ou seja, é necessário duas ou três testemunhas. Capítulo 19, versículo 15, ele nos diz: uma só testemunha não se levantará contra alguém, por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de duas ou três testemunhas, se estabelecerá o fato. O testemunho tríplice é fundamental em João, inclusive nas suas cartas. Também não devemos considerar que é em vão que nós temos 3 evangelhos sinóticos, ou seja, semelhantes. 3 evangelhos, um tríplice testemunho, que entra em pleno acordo com a escritura do Antigo Testamento, testificando que o evangelho é realmente verdadeiro, porque 3 pessoas testemunham todos os fatos. Claro, 3 escritores, porque muitas foram as testemunhas que corroboraram para a construção do evangelho com o seu testemunho perante os seus escritores. O testemunho, tríplice testemunho daquilo que aconteceu. E no capítulo 20 nós temos 3 vezes a ideia de primeiro dia da semana, que no nosso contexto é o domingo. O domingo. No primeiro versículo diz: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro. Lá no versículo de número 19 diz: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana. Veja que ele outra vez destaca que dia era aquele, primeiro dia da semana, o que é importante, inclusive, para mostrar o cumprimento da profecia de que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E no versículo 26, passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos, ou seja, quando eles estavam reunidos? No primeiro dia da semana novamente. Eles estavam reunidos no primeiro dia da semana, tanto quando Jesus apareceu na primeira vez, quanto na segunda vez. E foi nesse primeiro dia da semana que Jesus ressuscitou. É importante o primeiro dia da semana. E é tão importante que, ainda que, como alguns fazem questão de enfatizar, não exista um versículo que diga: a partir de agora vocês têm que guardar o primeiro dia da semana em lugar do 7º dia da semana. É evidente que o primeiro dia da semana, por ser o dia da ressurreição de Cristo, se tornou para o povo de Deus, inclusive são judeus. Todos os discípulos que seguiram com a igreja do Senhor Jesus no início, todos eles, não só esses, os 3.000 de Atos, capítulo 2, os mais 2.000 que seguem na sequência de Atos, e todos os gentios da primeira leva, do primeiro momento da igreja, são judeus. E eles entenderam que o dia da ressurreição de Cristo seria o mais importante dia para o povo de Deus. Os judeus que foram ensinados a guardar o 7º entenderam que o primeiro dia era o mais importante dia para o povo de Deus, porque o dia em que finalmente se cumpriu a promessa redentora, porque a morte se deu no 6º e ao primeiro dia Jesus ressuscitou, vencendo a própria morte. Lá em Apocalipse, nós encontramos o testemunho da importância desse dia durante o primeiro século, tendo em vista que Apocalipse é o último livro, não só pensando aqui na ordem que ele está no Novo Testamento, mas cronologicamente é o último livro escrito do Novo Testamento. E em Apocalipse, que foi revelado exatamente no domingo, que é o nosso dia, domingo, seria o primeiro dia da semana, ele diz assim no versículo 10, Apocalipse 1, versículo 10: achei-me em espírito no dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? Todos os dias não são do Senhor? Então, se todos os dias são do Senhor, se é para ignorar um dia em especial, todos os dias são do Senhor. Inclusive, esse é um argumento que se coloca aí fora, um fraco e frágil de argumento. Se todos os dias são do Senhor, não faz sentido nenhum João dizer que ele recebeu a revelação de Apocalipse no dia do Senhor, porque poderia ser qualquer dia. Para que
os destinatários tenham uma precisão de que dia foi revelado o Apocalipse, é preciso que a expressão queria que, dia do Senhor, ou do Senhor especificamente, é preciso que esse dia do Senhor seja um dia realmente específico. Um dia que a igreja sabe qual é. Senão, a palavra dele fica sem sentido. Mas a igreja sabe que dia é. Porque o dia do Senhor é o dia em que Jesus ressuscitou. Esse é o dia do Senhor. Não foi o sétimo, mas o primeiro. No primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou. E esse dia, de tão importante que ele se tornou para a igreja, que compreendeu ser o mais importante de todos, passou a ser chamado de o dia do Senhor. Nesse dia, também Apocalipse foi revelado. Sim, nesse dia, a Maria Madalena vai ao sepulcro. Não tem detalhes, não é o propósito de João nesse ponto aqui, mas é interessante que nós vejamos um detalhe que mostra algo que João vai mostrar no versículo 9, a falta de compreensão e de fé deles ainda. Eles ainda não tinham compreendido o Evangelho e não tinham ainda crido nas palavras de Jesus como deveriam. Marcos 16, versículo 1, diz o que eles foram fazer. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Então veja que depois do sábado, eles não trabalham. Então chegou o primeiro dia, a primeira coisa que eles fizeram foi comprar o material para o que? Embalsamá-lo. O que isso significa? É que elas não estavam nem um pouquinho atentas à questão da ressurreição. Observe que eles não compreenderam a ressurreição, não compreenderam. Eles não ainda tinham compreendido as palavras de Jesus, nem tinham crido, obviamente. E no primeiro dia, versículo 2 ainda de Marcos, e muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Acabou o período do descanso, eles compraram e logo cedinho foram para embalsamá-lo. Foi isso que eles foram fazer logo cedo no primeiro dia da semana. Só que Jesus tinha dito que ia ressuscitar. Mateus, capítulo 16, versículo 21, nos diz o seguinte, um capítulo que é fundamental no Evangelho de Mateus, porque ele divide o Evangelho de Mateus em duas partes, pensando na pregação, no conteúdo da pregação de Jesus. Jesus, primeira parte do seu ministério, pregou sobre quem ele é. Segunda parte do seu ministério, que obra ele veio fazer. Então, o capítulo 16 nos mostra essa divisão do ministério do Senhor Jesus. E no versículo 21 diz, desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Ele explicou, Jesus ensinou para eles que ele tinha que morrer e depois ressuscitar. Mas eles não conseguiram compreender, eles não conseguiram assimilar, eles não conseguiram guardar no coração, eles não conseguiram crer, portanto, nesta palavra do Senhor Jesus. Veja que problema sério, eles ainda não haviam compreendido o Evangelho do Senhor Jesus, não haviam. O que acontece? Quando ela chega lá, Jesus não está lá. Ela volta, conta para os discípulos, Pedro e João, o autor do Evangelho, correm para ver o que aconteceu. Eles estão ainda perplexos, eles não estão com o Evangelho no coração, eles não estão esperando a ressurreição, eles simplesmente estão perplexos diante da morte do Senhor Jesus, eles estão tristes.
E não só tristes, mas eles também estão com medo. No versículo 19 diz que eles estavam com as portas trancadas, com medo dos judeus. Então vejam que eles não estão atentos ao que está acontecendo. A crucificação como o instrumento de Deus, o cumprimento da palavra de Deus para a nossa justificação, pagamento da nossa pena, dos nossos pecados. Eles não estão com isso em mente, eles não compreendem o que está acontecendo. Para eles, o mestre morreu, basta, só isso. A única coisa que eles sabem é que o mestre morreu. E então, eles veem que realmente Jesus não está lá. O que acontece, diz o versículo 9, ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Eles não tinham compreendido ainda. E aí eu preciso fazer um parênteses. Para você que acha que o batismo é única e exclusivamente para aqueles que já compreenderam o Evangelho e professam a sua fé, eu quero lhe mostrar pessoas que não haviam compreendido o Evangelho. Pessoas que ainda não haviam entendido a essência do Evangelho, que é a morte e ressurreição do Senhor Jesus, mas que já haviam sido batizadas. João capítulo 3, versículo 22. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Capítulo 4, versículo 1 e 2 diz: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, e se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, Jesus e os seus discípulos batizavam. Como poderiam batizar se não fossem batizados? Eles já haviam sido batizados por Jesus e agora estavam servindo a Jesus como discípulo. Mas por que Jesus deu batismo para pessoas que não haviam compreendido o Evangelho, como crianças, incapazes de compreender pelas circunstâncias? Porque eles haviam sido escolhidos por Jesus. Isso bastava. O sinal da aliança de que eles faziam parte do povo de Deus era suficiente para aqueles que Deus escolheu. Jesus sabia quem tinha escolhido. Jesus sabia quem eram os seus. O pastor conhece as suas ovelhas. E os inúmeros textos do próprio livro de João, que mostram que Jesus sabia quem eram os seus discípulos, porque ele os escolhera propositadamente, inclusive o Judas. Isso nos mostra que o sinal da aliança, ele, ainda que possa e deva ser dado a pessoas que creram, ele aí vai muito além disso e pode até preceder a fé das pessoas. Porque estes discípulos, estes que se tornaram apóstolos, não criam no Senhor Jesus como deveriam, não compreendiam a Escritura como deveriam, e durante toda a caminhada de Jesus, mostraram completa ignorância sobre quem era Jesus e o que viera fazer. Mas Jesus não negou a eles o batismo, como crianças, escolhidas para fazerem parte da família da aliança. Receberam um sinal da aliança do povo de Deus com o seu Deus. Eles não haviam ainda compreendido. E Maria fica lá. Maria encontra dois anjos, os outros já saíram, o Pedro e o João, dialoga com eles, e observe que eles estão impedidos de compreender o Evangelho. Diz o texto que ela chega a ver Jesus, não sabemos como ele estava, se de costa ou mesmo de frente, mas ela não conseguiu perceber que era ele. Talvez uma cena semelhante à cena de Lucas, capítulo 24,
quando, no versículo 13 a 35, nos conta o que aconteceu com 2 discípulos e que caminhavam para Emaús, e Jesus se coloca entre eles, e diz o texto que eles foram impedidos de perceber que era Jesus. Não era porque Jesus estava numa outra forma humana, porque a ressurreição, ela necessariamente significa que eu ressuscito como eu sou, mesmo que o corpo seja glorificado. A questão é que eles estavam impedidos de perceberem que Jesus estava com eles. Quando Jesus ora e dá graças ao Pai, diz que os olhos deles se abriram. Não foi Jesus que assumiu uma forma conhecida, foram os olhos deles que se abriram. Jesus sempre esteve ali, mas eles não estavam capacitados para perceber isso. Talvez possamos considerar que este foi o fato também com Maria. Então, diz que somente quando ele a chama, ela reconheceu. Ela reconheceu a voz do Mestre quando o Mestre a chamou. Deus deu a graça dela compreender o Evangelho do Senhor. Essas mesmas pessoas que Jesus amou em todo o seu ministério, foram instrumentos para cumprir a palavra de Deus cabalmente em cada passo, em cada momento. Pessoas que Deus amou e usou para a sua glória. Jesus disse que o Pai era também o Pai deles, e o Deus a quem ele glorificava era também um Deus deles. Nós somos instrumentos para a glória de Deus. Nós somos escolhidos para glorificar o Senhor e cumprir essa palavra. Lembre-se que nós vimos isso no capítulo anterior. Portanto, nós precisamos ter paciência, confiança diante das circunstâncias adversas da vida. E se porventura você não consegue compreender aquilo que Deus está fazendo, peça a Deus graça e sabedoria para compreender, ou pelo menos para ter paciência e confiança na palavra do Senhor. É fundamental que entendamos que as coisas não acontecem ao nosso redor como se nós fôssemos o fim de todas as coisas, mas nós vivemos e existimos para glorificar aquele que é o centro de todas elas, Deus. A nossa vida é um instrumento para glorificar a Deus, e não Deus um instrumento para beneficiar nossas vidas. Tudo acontecendo para glorificar o Senhor, até a incredulidade deles. Expunha aquilo que Deus queria para nós. Então, diante desse cenário, que nos diz o texto que, ainda no primeiro dia da semana, eles estavam com as portas trancadas, com medo dos judeus. Veja, a incredulidade. Olhe a relação entre a incredulidade e a falta de compreensão. Como é que eles vão compreender se não tiverem recebido o pleno conhecimento do Evangelho? A incredulidade e sua relação com a falta de compreensão. Isso nos leva a mencionar necessariamente Romanos capítulo 10, quando no versículo de número 14 nos diz: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? A necessidade de compreender o Evangelho para que possam crer nesse Evangelho. Eles não haviam compreendido. É por isso que as pessoas não creem, porque elas não compreendem. E é por isso que não adianta esforços humanos para fazer com que as pessoas creiam no Senhor Jesus, se o Senhor da glória não tocar no coração deles. A igreja precisa entender, nossos esforços dependem da graça divina atuando. Os nossos esforços dependem. Paulo diz, 1 Coríntios capítulo de número 9, versículo 22 e 23. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Mas uma só vida
não crerá no Senhor, se Deus nos der esta graça? Observe que não é porque você é bom ou ruim, melhor ou pior. Jesus, o próprio Filho de Deus, esteve 3 anos com eles. Quem melhor para esclarecer a palavra de Deus, senão o próprio Filho de Deus? E durante 3 anos com eles, não foi suficiente para que eles crescem, compreendessem a palavra de Deus. Então, não se trata de uma questão de quem emprega apenas, mas de Deus operar poderosamente em seus corações. E Deus operar poderosamente, porque até o Filho de Deus andou 3 anos com eles, e mesmo assim, ainda no último dia, não haviam compreendido a Escritura, e estavam com medo, porque não haviam compreendido e nem crido naquilo que o Senhor Jesus havia exposto para eles, sobre a morte e ressurreição, como a obra que ele veio realizar, para glorificar a Deus e nos salvar. É ali, diante de discípulos amedrontados, que Jesus se coloca no meio. Ele simplesmente vem e aparece para eles. Veja que eles estão com medo. Medo, porque o Evangelho não é claro para eles. Essa é uma das características do mundo diante das circunstâncias difíceis, o medo. Isso deve fazer você, como cristão, pensar como você trata as adversidades, como você trata os problemas, as angústias e até a morte. Como é que você trata? O mundo, ou aqueles que não compreenderam ainda a palavra de Deus, tem medo. Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, uma situação difícil, delicada, entes queridos, amigos, irmãos em Cristo haviam morrido. Paulo vai tratar a situação dizendo: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, os que morreram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Paulo mostra que há uma diferença entre os que creem e os que não creem no modo de tratar a morte, e exorta os cristãos: vocês não podem tratar da mesma forma. Veja que nos discípulos que ainda não haviam compreendido e crido o Evangelho do Senhor, o que tem no coração deles é medo. Medo da morte, medo do que pode acontecer, medo da perseguição, medo dos adversários. Eles têm medo de tudo. Eles estão com medo, porque o Evangelho não foi compreendido e crido ainda. Nesses dias difíceis e nessa incerteza do futuro, não sabemos o que acontecerá em 2021. Como você trata as dificuldades, as lutas e as incertezas, as possibilidades de dias maus, piores do que os nossos, como você trata? Veja que o medo está no coração deles, mas porque eles ainda não haviam compreendido a Escritura nem crido. Você quer ver a diferença? Capítulo 4 vai nos mostrar um Pedro completamente diferente, depois de ter compreendido e crido no Evangelho do Senhor Jesus, de ter recebido o Espírito de Deus, que veremos que Jesus soprou sobre eles. Ele, no capítulo 4, depois de ter pregado o Evangelho ousadamente, um Pedro que não está mais dentro de uma sala, de uma casa, com portas trancadas. Um Pedro e um João que não estão mais com medo dos judeus, mas estão pregando o Evangelho ousadamente, para todo mundo ouvir. Não importava se os fariseus, os saduceus, os sacerdotes iriam ou não prendê-los. Coragem. São presos e são interrogados pelo Sinédrio, que é a liderança político-religiosa dos judeus daquela época. E diz o texto que diante desta liderança, sabendo o que fizeram com Jesus, entregando para Pôncio Pilatos para ser morto,
eles pregam com ousadia. Versículo 12 diz: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro e João pregando para líderes religiosos, para doutores da lei, para sacerdotes, sumo sacerdote, um pescador, 2 pescadores. Isso chamou a atenção deles. E diz o versículo 13, que aqueles homens que ouviram o evangelho sendo pregado, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Com certeza não são os mesmos homens mais. Algo mudou neles. Algo mudou significativamente. Observe a diferença daquele que compreendeu para aquele que não compreendeu, para aquele que creu verdadeiramente e aquele que ainda não tem a capacidade de crer. E você? Você já compreendeu o Evangelho? Que fala da morte e da ressurreição, que fala do perdão e da vida eterna, que fala da glória de Deus e de seu amor para conosco. Você já compreendeu o Evangelho? Você já creu verdadeiramente nesse Evangelho? Então não tenha medo. Não tenha medo deste mundo mau. Não tenha medo das adversidades. Não tenha medo nem do diabo, por pior que ele seja. Não tenha medo. Como disse Jesus, não tema aqueles que podem matar o corpo, mas não podem fazer mais nada. Tema antes aquele que não só pode tirar a vida, mas também lançar a alma no inferno. E só Deus pode fazer isso. Só Deus. O único que é Senhor absoluto de toda a glória, toda a criação, todo o universo. Eles estão com medo, porque ainda não compreenderam. Pessoas lá fora estão com medo, pessoas estão entrando em depressão, pessoas estão se desesperando por causa desses dias, porque elas não compreendem o Evangelho, elas não têm esperança, elas não sabem que Deus pode cuidar delas, elas não compreendem que há uma vida eterna, elas não têm uma esperança no coração, como disse Paulo em Efésios, capítulo de número 2. Versículo de número 12. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Era assim, mas não é mais. Porque agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Jesus se coloca no meio deles. E para quem está com medo, Jesus diz: paz seja convosco. Eles não estavam em paz, nem um pouquinho. Pessoas com medo não estão em paz. O coração está frenético, agitado, angustiado, medo. N coisas passam no coração, na mente. E Jesus diz: paz seja convosco. Em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Observe o paralelo entre o versículo 19 de João 20 e o versículo 6. Eles estão com medo, ansiosos, eles estão agitados, o coração está frenético. Paulo diz: não fiquem assim, não fiquem ansiosos com as coisas, com medo das coisas, agitados com as coisas, não fiquem assim. Antes, busquem a Deus
E aí o versículo 7 de Filipenses 4 diz: quando vocês buscarem a Deus, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus aquietará, guardará você. E Jesus, para pessoas ansiosas, com medo, frenéticas, agitadas, diz exatamente: paz seja convosco. Jesus os conduz à paz de Deus. Ele está ali. Não tenham medo. Ele está ali. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Sou eu mesmo. O que eu fui fazer ali foi cumprir a vontade de Deus, a palavra de Deus, para trazer a salvação. Ele mostrou, é Ele quem está lá. E vendo que era Ele realmente, alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem Jesus. Outra vez um paralelo com Filipenses capítulo 4. Agora, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Observe que Paulo traz para nossas vidas, aplica a vida da igreja, aquilo que aconteceu com os discípulos. Olha, lembrem-se, não fiquem assim ansiosos, com medo. Busquem o Senhor, e então a paz do Senhor guardará vocês. E vendo então que o Senhor está com vocês, se alegrem. Em vez de estar olhando para as circunstâncias da vida, olhem para o Senhor, compreendam o Evangelho. Quando eles viram que realmente era Cristo, aquele que havia morrido, e por causa disso trouxe medo ao coração deles, angústias, eles passaram a se alegrar. Alegrai-vos vocês também. Alegrai-vos no Senhor, diante das adversidades, por verem que Ele está presente, porque Ele prometeu que estaria presente: estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele disse. Também diz o capítulo 13 de Hebreus, citando a palavra do Senhor, Deuteronômio, Josué, ele diz: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Jesus disse: eu estarei convosco. Então se alegrem. Realmente, o olhar a Cristo muda o seu semblante. Porque olhar para Cristo, nas inúmeras ocasiões em que os evangelhos nos mostram que era suficiente para os discípulos, que Cristo bastaria na tempestade, aqui nessa situação, nos momentos em que eles tiveram que lidar com os fariseus, os saduceus, naquelas adversidades de 3 anos, Cristo era suficiente para guardá-los. Aqui eles se alegram, porque realmente o Senhor havia ressuscitado. Havia ressuscitado. E Jesus diz de novo: paz seja convosco, eu estou aqui. Não fiquem mais com medo, tenham paz no coração. Você está com medo de quê? Está com medo da doença? Paz no seu coração. O Senhor da glória é o Deus de todas as coisas. E Ele disse que cuida de nós. Você está com medo do mundo? Calma, paz no coração. O Senhor venceu o mundo e prometeu vida eterna para os que creem. Você está com medo das tribulações, a escassez, a economia em baixa, aperto financeiro? Calma, tenha paz no seu coração. O Deus que criou tudo também cuida daqueles que esperam nele. Então, alegre-se no Senhor, por saber que Deus basta. Como Deus disse para Paulo em Coríntios, ele diz: a minha graça te basta. Então se alegre, porque Ele está presente. Tenha paz no coração. A razão para eles terem paz era a presença de Cristo. Cristo seria a paz deles. Então eles se alegraram. Paz. Tenham paz no coração. Então, Jesus dará a eles
a missão que nós encontramos lá em Mateus, capítulo 28, versículo número 19 e 20, diz assim, que Jesus, já quando ia assunto aos céus, ele chegou para os discípulos e disse: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aqui em João é reduzido um pouco o texto, ainda que não seja um paralelo do outro texto, mas a ideia está presente. Jesus já diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ele não traz as mesmas informações, inclusive relacionado a Jesus ter sido assunto ao céu, mas nos diz: agora vocês vão pregar o Evangelho. E para que eles pudessem ir pregar o Evangelho, diz o versículo 22, que havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Agora sim, vocês vão fazer a obra. Todos os profetas, todos os homens de Deus do Antigo Testamento, e inclusive João Batista, cheio do Espírito desde o ventre de sua mãe, e Jesus, cheio do Espírito Santo, e fez a obra, pregou a palavra, cheio do Espírito Santo, todos o fizeram porque estavam cheios do Espírito Santo. Não poderia ser diferente com os apóstolos. Vão, preguem o Evangelho, testemunhem tudo aquilo que vocês viram e ouviram. Para isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. É interessante que há um paralelo significativo dessa nova vida, desse novo momento, destes que agora têm condições de ver a realidade com clareza, porque receberam o sopro do Senhor, que lhes deu o Espírito de Deus, e aquele homem formado no sexto dia, conforme Gênesis 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Este homem que teve o sopro de Deus passou a ter vida, e estes aqui, pelo sopro de Deus, nova vida. Eles recebem o Espírito do Senhor. Uma etapa tão significativa. Aquele que foi alvo da criação de Deus e estes que são alvo da recriação de Deus. Aquele que passa a ser alma vivente e esses que recebem do Espírito vivificante para ter nova vida e começar um ministério da pregação da palavra do Senhor. Duas etapas fundamentais dentro da criação e da história humana. Agora, uma nova história se dá. Um povo com nova vida, porque o Espírito de Deus foi soprado sobre este povo. Conforme nos diz Ezequiel 11 ou 36, que nos falam do Espírito novo que lhes seria dado, para que eles pudessem ter nova vida. Jesus sopra sobre eles. Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos ser justificados, e sem a morte não haveria salvação, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, nos diz a palavra do Senhor. Mas é a sua ressurreição que faz com que pudéssemos ter vida. É a sua ressurreição que trouxe vida para nós. E ao ressuscitar, Ele também sopra sobre nós da vida e nos dá do seu Espírito para esta nova vida com Ele. Nova vida com o Senhor Jesus. Então, o final do texto nos mostra uma situação interessante. Diz o texto que Tomé não estava no meio. Um dos 12, versículo 24, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Então, estavam 10 dos apóstolos. Judas foi se enforcar e Tomé não estava
com eles. Portanto, 2 não estavam, sobraram os 10. E diz que os discípulos fizeram aquilo que Jesus até já havia ensinado. Olha, como o Pai me enviou, agora eu estou enviando vocês. E é o primeiro testemunho deles, a primeira pregação dos apóstolos é para um dos apóstolos. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Agora imagina, a palavra do Senhor diz que por 3 testemunhas tudo se confirmará. 3 pessoas afirmando a situação seriam testemunhas de um fato para confirmar que de fato ele aconteceu. Só que aqui não temos 3 não, nós temos 10. 10 testemunhas anunciando para um homem que Jesus ressuscitou. Aí Tomé diz: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Com grande probabilidade, nos dias em que o Evangelho de João foi escrito, aqueles que ficaram conhecidos como protognósticos, pessoas que não acreditavam na encarnação do Verbo, duvidavam de que verdadeiramente Jesus estava em carne e osso ali naquele dia, no primeiro dia da semana. Não acreditavam numa ressurreição real, física, material. Jesus realmente estava lá. Não era o Espírito de Jesus, não era a alma de Jesus, era o Jesus ressurreto. E João nos conta então o que aconteceu com Tomé. 10 testemunhas e eles não acreditaram. Quantas pessoas são necessárias para testemunhar o Evangelho e você se tornar indesculpável diante de Deus? Todo fato se confirmará com 3 testemunhas. Mas muito mais já tem pregado. O mundo tem ouvido o Evangelho por boca de inúmeras pessoas, incontáveis. E você? Quantas vezes já ouviu o Evangelho do Senhor Jesus? Acontece que passaram-se 8 dias, ou seja, eles estavam no primeiro dia da semana, e Jesus volta no primeiro dia da semana seguinte. Passaram-se 8 dias, e eles estão reunidos. Observem que aquele dia se tornou um marco. A igreja passa a se reunir no primeiro dia da semana, e o próprio Senhor Jesus vai marcar a igreja com neste dia, aparecendo para eles exatamente no dia que ele ressuscitou, no dia da semana em que ele ressuscitou, 8 dias depois. E diz o texto que Jesus, então, aparece diante deles. Só que dessa vez Tomé está. E assim que ele apareceu, o versículo 27 diz que ele logo diz a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, Tomé. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Você não disse que só acreditaria assim? Vem cá, toca aqui, veja se sou eu mesmo. E ele exorta: não sejas incrédulo, mas crente. Não sejas incrédulo, mas crente. Minha gente, não precisamos ver para crer. Não se engane que aquilo que hoje parece ser uma manifestação de muita fé das pessoas, na verdade é a incredulidade delas. Porque existem 2 formas de nós mostrarmos incredulidade. Uma é a negação daquilo que se fala. É o ateísmo, por exemplo, é a incredulidade, a falta de o declarar que não acredita naquilo que está se dizendo. Eu não acredito. É o incrédulo, literalmente. Mas existe uma outra forma de incredulidade. O misticismo. Quando a pessoa precisa ver para crer. Quando a pessoa precisa de manifestações extraordinárias e sobrenaturais para crer. Quando ela precisa que algum milagre aconteça para crer. Quando ela diz: eu só acredito se Deus fizer um milagre, para crer.
Quando ela diz que só acredita se alguém for curado, para ela crer. Quando ela diz que precisa de alguma coisa extraordinária acontecendo para que ela creia naquilo que está sendo dito. Então, essas pessoas que só acreditam vendo, elas na verdade são incrédulas. Tomé só acreditaria vendo. E ele não foi considerado crente, mas incrédulo no seu ato. Portanto, não se engane, aqueles que procuram milagres e que entendem que a manifestação da presença de Deus só se dá por meio de manifestações milagrosas, eles não são os mais crentes dentre o povo de Deus, mas são como Tomé, incapazes de crer quando não vê. E Jesus responde no versículo 29, disse-lhe Jesus, porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. A palavra de Deus é suficiente. Enquanto muitas pessoas dizem, ali não tem milagres, ali não acontecem coisas extraordinárias, ali não acontecem coisas místicas, sobrenaturais, que povo mais frio. Ignoram esta palavra de Jesus. Bem-aventurados os que não viram e creram. São estes os mais felizes. Aqueles que são chamados, reportados como frios, são os mais felizes. Porque são estes que mostram que sua fé na palavra de Deus é realmente uma fé madura, firme, porque a palavra de Deus é suficiente. Creia. Não é preciso que Deus mostre a você algo para que você creia. É preciso que você escute a palavra dele para que você creia. Jesus mostra a suficiência da Escritura. Lembre-se que Tomé agiu de forma semelhante a Israel em todo o deserto. E como nós já mencionamos, é o que nós lemos hoje no Salmo 94, versículos 7 e 8, em que, 96, versículo 7 95, versículo 7 e 8, quando ele nos diz, ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá. Ele nos lembra a trajetória de Israel, que não creu na suficiência da palavra do Senhor, proclamada por Moisés. É suficiente. A maior fé tem aquele que crê na palavra do Senhor, mesmo que nunca tenha testemunhado um só milagre em sua vida. E Jesus exorta Tomé, por precisar ver alguma coisa, ver, tocar, para crer na palavra dos colegas que eram discípulos e apóstolos do Senhor Jesus. Bem-aventurados os que não viram e creram. Em que está depositada a sua fé? Aqueles que depositam sua fé em coisas extraordinárias mostrarão quão frágil é essa fé nos dias em que estas coisas extraordinárias não estiverem presentes. Por isso que nesses dias maus, muitas pessoas começaram a ir embora, porque já não tinham mais motivações externas, já não tinham mais milagres, estavam sozinhas dentro de casa, já não tinham mais manifestações extraordinárias, elas estavam isoladas de todos os outros, e isto começou a esfriar, a motivação externa não havia. Por isso, bem-aventurados os que não viram e creram.
em que a palavra de Deus é suficiente. Por isso, portanto, termina João dizendo: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Tudo isso foi revelado para que aquele que escutar, creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus e tenha vida em seu nome. O que nós devemos fazer e podemos fazer para que pessoas tenham vida em nome do Senhor Jesus? Pregue a palavra, porque ela é suficiente para que pessoas, crendo no Senhor Jesus, tenham vida em seu nome. O que a gente faz para cuidar de pessoas que estão com problemas em sua alma, em seu coração? Prega a palavra, para que, crendo no Senhor, tenham vida em seu nome. O que a gente faz para que pessoas sem esperança tenham esperança em dias tão maus? Prega a palavra, para que, ouvindo a palavra, elas, crendo em Jesus, tenham vida em seu nome. Ela basta. Não tenha receio de desenvolver um ministério tão simples. Pregar a palavra do Senhor. Porque exatamente a fé naquilo que a palavra diz, Cristo, para quem ela aponta, que façam que eles tenham vida no nome do Senhor. Bem-aventurados são os que creem. Então, meus amados, em dias difíceis, confie no Senhor. Confie. Pastor, eu não estou vendo nada. Eu oro, não acontece nada. Eu olho para as situações e as coisas não melhoram. Eu fico esperando um milagre de Deus, nada. Então eu estou com medo, estou ansioso, estou preocupado, estou até desesperado, porque eu preciso que Deus faça alguma coisa, eu preciso ver alguma coisa. Não, meu irmão. Se você verdadeiramente crê no Senhor Jesus, lembre-se, bem-aventurados os que não viram, mas creram. Os que não viram os dias bons, mas creram que o Senhor estava com sua igreja. Os que não viram grandes coisas, mas creram que o Senhor estava presente. Os que não viram as maravilhas do Senhor, mas creram que Deus não abandona seu povo. Os que não viram os pastos verdejantes, mas creram que aquele que nos conduz para o vale da sombra da morte também está conosco, e sua vara e seu cajado nos consolam. Bem-aventurados os que confiam na palavra de Deus, para então se alegrar em Deus e desfrutar da paz de Deus, que excede todo entendimento, e guarda a nossa mente e nosso coração em Cristo Jesus. Creia na palavra do Senhor, porque é ela que testifica Cristo, e ela é suficiente para nos levar então a Cristo. Creia. E crendo nela, você desfrutará destas bênçãos, do que Deus opera em nosso coração pela palavra e pelo Espírito que nos foi dado. E quando você sair pelo mundo afora anunciando a Cristo, não espere, não pense, não tenha ideias mirabolantes para atrair pessoas para a igreja. Não ache que precisa fazer café, almoço e janta. Não espere um show gospel para atrair os pecadores. Apenas pregue, porque são aqueles que ouvem a palavra e creem nela, que entrarão na vida eterna. Não aqueles que são atraídos a uma denominação pelos subterfúgios que são apresentados para eles. Apenas pregue.
Foi isso que Jesus nos enviou a fazer.